Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês de minha própria experiência e da realidade espiritual. E eu coloquei como tema do fake aos fatos. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Algo que o apóstolo Paulo também já disse. Ele fala isso em Romanos capítulo 7, quando ele diz: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. No íntimo, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus. Mas no meu corpo, eu vejo os meus instintos carnais guerreando com os desejos sutis da minha alma e levando-me a uma escravatura cruel destes pecados que residem na minha natureza terrena caída. Paulo tinha isso, ele percebia isto. Eu também percebo isto. Que eu vejo em mim algo que eu não compreendo. Foi um dia cinzento, que eu orei a Deus assim: não consigo ser o que não sou. Eu não consigo fazer o que não posso. Eu apenas consigo me idealizar. Eu me idealizo mais para os outros do que para mim mesmo, porque eu vivo comigo. E eu percebo que não sou aquilo que gostaria de ser. Nada do que eu imagino é a realidade. E nesse dia eu orava: Senhor, eu sou fake, eu sou uma mera conjectura das ideias que nunca se concretizam. Eu finjo ser o que não sou e dou esta impressão de ser. Eu até penso que sou uma nova criatura, mas vejo-me falso e caricato. Isso que vejo não pode ser o fato de um novo homem de verdade. Senhor, eu preciso de algo mais. Ainda que há algo que me intriga. Eu quero ser, mas não consigo. Não sou o que quero ser, porque se fosse, eu não seria o que sou. Esse desconforto, esta realidade me pesa. E eu orava com sinceridade, mas via-me insincero na minha oração. Isso é paradoxal. Havia um desejo, mas parece que aquilo não batia. Assim, eu clamei ao Senhor. E clamei ao Senhor com esta ênfase: se tu queres que eu seja um homem, um novo homem, um homem com o teu calibre, faça com que eu te queira, como tu me queres que eu seja. Este foi um ponto crucial
na minha experiência. Eu não tenho condições de sustentar o meu testemunho de Deus. Mesmo que eu me esmere, eu não consigo. Mas Deus tem toda a condição de sustentar o testemunho a seu respeito através de mim. O Senhor pode me fazer dependente dEle. E eu não quero brincar de vida espiritual, eu quero ser. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti. Eu até consigo ser aparentemente fiel por algum tempo. E fico até bem na foto. Mas logo eu caio no escuro. Porém, Senhor Deus, Tu és totalmente fiel o tempo todo e Tu podes realizar uma obra em mim que não seja algo criado por mim. O ser humano é o ser que mais se ilude consigo mesmo. Por isso, a política é palmilhada pelo tráfico da ilusão de ser ilustre. De modo geral, o político vende uma imagem. E a religião pela inusitada mania de ser iludido. A gente às vezes se contenta em ser iludido. O Evangelho, todavia, ele trabalha com a desilusão dos indignos, iluminados pela graça. Ele trabalha com a possibilidade de nos tornar realmente autênticos. Ele nos desilude quando nós chegamos ao conceito de indignos e recebemos a dignidade de Cristo em nosso modo de ser. O Evangelho não pinta a bomba, ele conserta, ele trabalha. Ele não é aquilo que Jesus chamava de sepulcro caiado, que por fora está tudo bem, mas por dentro é ossos, é podridão. Eu fico perplexo com o meu reflexo no espelho d'água. Sempre me vejo um príncipe no lugar de um mendigo. Eu tento dar mais notoriedade à aparência do que, de fato, o meu coração. Mas Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque é do coração que saem as fontes da existência, as fontes da vida. Nós não podemos dar a impressão daquilo que não somos. Mas nós não conseguimos ser aquilo que imaginamos. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus para que Ele nos faça reais nele. Não num sistema religioso, mas nele, na pessoa dele. Narciso, e eu, como Narciso, me afogo na imagem. Narciso se afogou no poço. Quando ele contemplava a sua imagem, ele se achou belíssimo demais. Eu quero ser o que não sou, mas não consigo ser o que não quero, e aí me afogo na minha própria identidade. Porque eu não me via amado incondicionalmente pelo Senhor. Eu estava na base da performance, do executivo, com a maleta na mão, tentando impor um estilo do qual Deus não está contabilizando. Essa é a ilusão enrustida no impostor que transita ileso
nas minhas veias, fingindo a santidade espúria da malandragem espiritual. Eu não sei se você já pensou nisso, mas aqui está uma coisa muito séria. Eu tenho um autor católico que eu gosto muito, chama Brennan Manning, e ele tem um livro que vale a pena a gente ler, O Impostor que Vive em Mim. É este falso eu idealizado, essa caricatura que nós pensamos que somos, que nós apresentamos na passarela da nossa vivência, mas que é algo criado para nos manter, de certo modo, em pé, quando na realidade nós sabemos que aquilo é fake, é algo forjado, não tem realidade em si. Eu estava falando com vocês sobre a ilusão do impostor que está dentro de nós, esta máscara, este ser fingido, esse idealizado. Mas, na verdade, nele não há nada de espiritual. Isto é a malandragem da alma querendo pousar como artista no teatro das aparências. Ela é astuta e ela quer vender para os outros algo que, de fato, não tem credencial. A máscara da humildade, por exemplo, esconde a justiça própria, com o ar de pureza. Mas no fundo, ferve o fel da amargura nas entranhas, como no caso de Esaú, o Esaú moderno. Ele finge ter um arrependimento que ele não tem. Ele até busca arrependimento com lágrimas, mas o detector da autenticidade vê que as lágrimas são ácidas do veneno da serpente. Ali, aquelas lágrimas de crocodilo representam uma pessoa completamente destituída de arrependimento, que engana a plateia como se fosse aquilo verdadeiro. É o choro do crocodilo esperando a vítima. O Espírito Santo nunca se engana com a performance. A conduta certa jamais diz ou jamais quis dizer que o coração é puro. Muitas vezes eu produzo isto como uma artista da primeira linha, mas isto não é realidade de fato. Saulo era impecável na justiça da lei, mas era um assassino. Ele consentiu com a morte de Estevão. E a gente pode saber que ninguém precisa matar para ser assassino. Basta detestar, odiar, desprezar. A coisa é mais profunda. Para nós o pecado é um comportamento externo. Para Jesus é algo interno. Ele diz que se eu olho para uma mulher desejando a possuir, eu já adulterei com ela. Eu não mato quando simplesmente eu pego a pistola e atiro sobre a pessoa. Mas, como diz o apóstolo João, quando eu odeio, eu sou assassino. Então é algo mais profundo, não é alguma coisa externa. A gente tem a ideia de pecado mais jurídico, mais comportamentalista, e ele é interno. São as atitudes,
é o coração. Por isso que Deus, diz a palavra de Deus, que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra, separando a alma do espírito, as juntas das medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Isso é muito, muito forte, está aqui esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 12. Quem não ama o seu irmão é um criminoso, assim como Caim. Foi isto que o apóstolo João disse em 1 João capítulo 3, os versos de 11 a 15. O verso 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Que amemos uns aos outros. Que nos amássemos e não que nos amassássemos. Nós precisamos olhar as pessoas. Ele disse: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Caim fazia as coisas do seu jeito, no seu egoísmo, do seu modo, enquanto que Abel praticava aquilo que tinha sido apresentado por Deus. No verso 13, o apóstolo João diz: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo vos odiar. No verso 14 ele vai dizer: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua na morte. Quem não ama, está ainda vivendo na dimensão da morte. Se amamos os nossos irmãos, significa que fomos regenerados. E ele termina dizendo no verso 15: quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Quando eu tento viver a vida cristã, mas eu não demonstro amor, alguma coisa está errada. Eu tenho que confessar, só um milagre em mim para me livrar de tal sentença, de eu estar sendo praticante de assassinato. Este é um dos temas difíceis da gente tratar. Muitas vezes eu sou uma imagem produzida, feita para impressionar, mas no fundo, cadê o amor? Onde está o amor? Então eu tenho que morrer. Esta é a receita bíblica. Eu preciso morrer para esta vida de religiosidade, em que eu finjo ser algo que eu não sou. Eu preciso morrer em Cristo. Não se trata de suicídio, trata-se da morte de Cristo. Da morte dele e na minha morte com ele. Se eu não amo de verdade as pessoas, eu não sou filho de Deus, porque Deus é amor. Fica claro isto? Eu não tenho que tentar impressionar ninguém. Eu tenho que buscar de Deus a autenticidade por meio de Cristo Jesus. Foi aí que eu precisei crer na minha morte juntamente com Cristo, para me livrar de mim mesmo e das minhas idealizações e das minhas desculpas que tentam ser usadas para impressionar alguém que está ali por fora observando. Não quero isto, eu quero autenticidade.
Senhor, tem misericórdia de mim. O cristianismo não sou eu morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. É tão somente Cristo fazendo tudo e eu crendo em Cristo. É Cristo me levando a crer na minha morte com Ele, para que Ele seja a minha vida. Não é uma tentativa de erros e acertos. É realmente a confissão de que eu não consigo viver o cristianismo, por isso arrependo-me de mim. Arrependimento é, antes de mais nada, auto-arrependimento, arrependimento das nossas tentativas e a confiança na suficiência do Senhor. A minha morte com Cristo me resgatou da vida de aparências. Eu posso dizer agora, não como uma filosofia, não como algo para impressionar ninguém, porque isso eu tenho que viver no escuro e sozinho. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo em mim que faz a diferença. É a vida de Cristo em você. Como está a sua vida espiritual? Não estou perguntando qual é a igreja que você frequenta, qual é a sua cultura religiosa. Eu quero aqui tratar isso com você de modo bem pessoal. Qual é a sua experiência com Jesus Cristo? Você crê que a morte dele foi, de fato, a morte do seu egoísmo, como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim? É neste ponto que nós queríamos encerrar o nosso programa hoje, mas queremos e esperamos você no próximo, se assim o Senhor permitir, de coração para coração. Até lá.